estarmos ouvindo a Tua Santa Palavra, para estarmos assim também aprendendo da Tua Santa Palavra. Queremos nessa noite agradecer a Deus, por 40 anos de vida conjugal do Josias e Geralda. Estive fazendo as contas ali, 40 anos vezes 365 dias, dá 14.600 dias. Na trajetória da nossa vida, como casados, temos lutas, mas também Deus ele nos dá vitória durante todos esses dias. Queremos, desde já, parabenizar o irmão Josias, a irmã Geralda, por essa data e pedir a Deus que Deus continue abençoando esse casal, que eles possam testemunhar do Senhor com a sua vida conjugal. Nós vamos iniciar o culto dessa noite, convidar a Irlenes, o João, depois os jovens vão também estar louvando ao Senhor. Gostaria de agradecer a família, Josias e Geraldo, por ter nos feito esse convite e pela graça de Deus nós estamos aqui, ajudando a agradecer a Deus por mais esses 40 anos de vida conjugal, Isso é muito importante. Eu tenho convicção que foi muito difícil levar até aqui, mas diante do Senhor as coisas vão-se bem. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Vocês sejam bênção na vida de outras pessoas. Boa noite a todos. Quero parabenizar os nossos irmãos, irmão Josias e irmã Geralda, por essa data tão especial. É muito gratificante para nós, né, ajudarmos aos irmãos a agradecer a Deus por essa data tão especial. Vamos estar cantando 2 corinhos. Vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tem palavras. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti,
agradecer, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te
Gostaria de pedir o irmão Célio para estar orando em favor da mensagem que vamos ouvir e também agradecendo a Deus por os 40 anos de vida conjugal do irmão Josias. Logo após a oração, o irmão Dionísio está com a oportunidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela vida, pela saúde. Agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão Josias, Geralda, por esses anos também. O Senhor possa estar, continuar abençoando a vida deles, dando a eles força, saúde, muita disposição para te servir, Senhor. Nós agradecemos por nossa vida, pela vida de toda a tua igreja, todos os teus servos. Que o Senhor possa estar abençoando também a tua palavra, que há de ser medicada neste momento, que possa falar não somente orientado e guiado pelo teu Santo Espírito. Nós agradecemos por tudo, perfeito e santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Alô, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos nessa noite. Fui convidado pela Nayane para que a gente pudesse estar falando aqui em ações de graças pelo casamento, 40 anos de casado, do Josias e da Geralda. É para mim um prazer muito grande falar alguma coisa a respeito desse casal. Porque eu falo sempre que se tem um casal que eu admiro, é o Josias, mas é Geralda. Lembro que há alguns anos atrás, a gente tinha muita força para apoiar o trabalho de Pedra Corrida. Sinceramente, eu não me lembro de nenhuma vez que o Josias foi e a Geralda ficou. Todas as vezes que a gente estava lá, a Geralda estava acompanhando o Josias. E, para mim, é um prazer muito grande, até pela amizade e pela relação de irmãos que nós temos. 40 anos de casamento, para quem não teve a curiosidade de pesquisar, é a Bodas de Esmeralda. 40 anos de vida conjugal. Irmão, se tiver jeito de aumentar o volume do Dionisinho, para mim. Quando você olha a palavra de Deus, você vai ver que todo casamento, ele é baseado em 3 elementos, ou 3 elementos da aliança matrimonial que ele não pode faltar em um casamento. E Deus, na sua capacidade imensa, Deus resumiu tudo isso em um versículo, que é Gênesis capítulo 2, o versículo 24, quando a palavra de Deus diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse texto fala de exclusividade. Deixará o homem seu pai e a sua mãe.
É evidente que o texto aqui, o deixar aqui, né, algumas pessoas entendem de uma maneira errada, que é quase um abandono. A palavra de Deus não diz abandonar, a Bíblia diz deixar, porque esse deixar aqui é porque o mais importante na sua vida passa a ser a sua esposa, passa a ser o seu marido. O segundo é a fidelidade. A palavra de Deus diz assim: apegar-se-á à sua mulher. É muito interessante como os últimos anos a própria sociedade tem mudado, tem tentado mudar isso aqui, mas aquilo que é palavra de Deus não muda. E o terceiro é a intimidade. Toda vez que esses três elementos aqui são desobedecidos, alguma coisa ruim acontece. Quando a Bíblia fala de intimidade, ela é algo para o casamento. Ela não fala de nada fora disto. O casamento, ele é tão importante para Deus, que foi Deus, o próprio Deus, que celebrou a primeira cerimônia. Você vê isso claramente mencionado em Gênesis, no início de Gênesis. Quando Adão, Deus olhou e viu que Adão estava sozinho ali no jardim do Éden. Algumas pessoas falam assim, mas Adão estava infeliz. Adão nunca esteve infeliz. E não tinha como estar infeliz naquele lugar, até porque constantemente, ou todos os dias, toda virada da tarde, ele tinha uma comunhão com o Criador. Mas Deus fez ali uma esposa para ele. Adão não era incompleto e Adão não era infeliz, mas ele havia para ele a necessidade de uma ajudadora. Quando Jesus começou o seu ministério, é muito interessante você pensar exatamente nisso, que Jesus fez questão de começar em uma festa de casamento. Está relatado lá em Gênesis, em João capítulo 2, na boda de Caná da Galileia. Por que tanta importância para algo que a sociedade às vezes tem desprezado tanto? O conceito da sociedade muda, mas aquilo que Deus escreveu há muitos e muitos anos atrás não muda. Para Deus, o padrão de santidade no casamento continua sendo aquele citado lá em Gênesis, citado na sua palavra. Quantas vezes nós vemos, alguns namoros que são cheios de juras de amor, aquela paixão que às vezes, para quem convive perto até incomoda. Mas aquilo depois que casa dura pouco tempo. Agora o casamento desses dois já dura 40 anos. Dizem que é depois do sim é que vem o casamento. É muito interessante você pensar nisso. Porque quando está namorando, às vezes é tudo festa. Mas depois que casa, é que vem a dificuldade. Quando você olha um casamento igual ao do Josias, da Geralda, que está durando 40 anos, e permita a Deus que dure mais 40, ou quantos o Senhor permitir, quanto tempo nos sobrar aqui nesse mundo. Mas pensa como tudo isso começou. O dedo duro aqui foi a Nayane, viu? Se tem alguma coisa errada aqui, a culpa é dela. Tudo começou em 1976. Eles estudavam na mesma escola, na escola na CIF. Eles começaram a namorar e o namoro durou 3 anos. Ficaram noivos por 8 meses. Então, com 3 anos e 8 meses, eles se casaram. Desse casamento, tiveram as 2 filhas, a Mônica e a Nayane, e uma neta, a Isadora. Mas quando você olha as pessoas, a Nayane relatou algum fato engraçado no casamento dos dois. E eu gostaria de relatar um na minha, Quando eu, mas o Josias, nós fomos a Aimorés buscar um boi para o casamento da Irlenes. Eu acho que o Josias deve lembrar bem desse fato. Quando chegou lá, era uma Kombi
tão velha que eu sinceramente, eu pensei que nós nem chegávamos lá, mas nós chegamos. Tinha tanto buraco e entrava tanta poeira, e o Josias inventa de trazer um monte de saco de esterco, e juntou com aquela sujeira, com aquela poeirada, o boi estava guardadinho, viu? Estava bem armazenado, não estava no meio da poeira, não. Quando nós chegamos na estrada, o guarda parou a gente e falou assim: o que tem aí dentro? Mandou abrir as portas. Quando o Josias abriu a porta da Kombi, que o guarda me viu, e viu, salvo engano, acho que o Aristeu estava com a gente. O guarda falou assim: não, pode fechar e pode seguir viagem. Eu acho que a sujeira era tanto que ele não teve nem coragem de entrar lá dentro. Mas a Nayane relatou outro fato muito interessante na vida do Josias. Para quem acha que conhece o Josias, né? Ela contou que um dia o Josias, durante o namoro, eles estavam andando ali na avenida e tomando um sorvete. E, de repente, passou um rapaz de bicicleta e mexeu com a Geralda. Qual foi a reação do Josias? Ele jogou o sorvete nas costas do rapaz, né? E o rapaz teve que sair correndo, todo sujo. Aí vocês olham essa pessoa mansinha que é o Josias hoje, ele não era tão manso assim. Mas para não ficar para trás, né, a Geralda também tem um. Para quem acha que conhece a Geralda, diz que uma época, né, no dia, ela ficou lá, deu um piti, e ela tirou a aliança de noivado e jogou fora. Me permita dizer, a ordinária ainda jogou em um monte de areia. Josias não pensou duas vezes, né? Desistiu do casamento? Não. O cara peneirou a areia até achar a aliancinha que ela tinha jogado fora. Vale a persistência, gente. Eu falo isso porque a nossa história é uma história interessante. Muitas vezes as pessoas desistem de um casamento por qualquer motivo. A palavra de Deus, ela é muito clara. Eu gosto muitas vezes de pensar, né, no que leva uma pessoa a se casar. Você já viu talvez alguém falar assim: a minha vida sem você não tem sentido. Quantas pessoas talvez namoram, já ouviram isso, e o namoro não foi para frente. Você sabe por quê? Se a sua vida não tem sentido, você precisa de Jesus, você não precisa de uma esposa. Só Cristo dá sentido à nossa vida. Até nós nos encontrarmos com Deus, tem um vazio dentro de nós e ele não é preenchido com casamento. Você me completa. Neste mundo, ninguém completa ninguém. Isso é mentira, o ser humano só se completa em Deus. Deus criou para Adão uma auxiliadora. Não é porque Adão era incompleto, é porque Deus viu a necessidade de alguém ali para auxiliá-lo. Quando a mulher caminha junto com o homem, é uma bênção. O caso desse casal é por isso que dura 40 anos. E eu volto a dizer, que Deus permita mais 40. Quantos casados hoje, né, continuam sozinhos? Muitas vezes as pessoas pensam assim: você me completa. O ser humano não se completa no casamento, ele se completa em Cristo. Outra que talvez você já tenha ouvido, né? Ela ou ele é minha alma gêmea. Isso é lindo, gente. Mas entra nessa não, que você vai se dar muito mal. Essa alma gêmea é gêmea até vocês casarem. Pouco tempo depois, você vai descobrir que ser solteiro é infinitamente melhor do que ser mal casado. Esse negócio de alma gêmea, isso é coisa de televisão. Para o Filho de Deus, não deve entrar nessa. A realidade, ela é bem diferente disso. Muitas vezes, você vai ver que aquela alma gêmea depois vira uma alma penada e ela te atormenta pelo resto da sua vida. Como cristão, eu falo que quando nós obedecemos princípios da palavra de Deus, tudo corre bem para nós.
Mas quando nós ignoramos princípios da palavra de Deus, a coisa desanda. Como foram estes 40 anos na vida do Josias e da Geralda? 40 anos. O Wilson fez uma conta aqui, deu um pouquinho diferente da minha, nos dias. Mas dá 480 meses. 14.600 dias. Gente, é muito tempo para você passar ao lado de uma pessoa que você não tolera. Se o casamento não for baseado em princípios da palavra de Deus, e muitas vezes a gente fala assim, mas o sujeito lá, ele é cristão, ele é crente. O casamento ele é instituição divina para o crente, para o descrente, para qualquer pessoa da sociedade. Será que nesses 40 anos eles passaram por alguma dificuldade, seja na saúde, seja financeira, alguma discussão, né? Algum desacordo? Quantas vezes talvez deu vontade de ir embora, deu vontade de desistir? O que será que os mantiveram juntos esse tempo todo? Beleza? Será que o Josias é tão bonito quanto era quando casou? Será que a Geralda continua a mesma pessoa de quando casou? Será que há algum interesse? Será que há alguma atração? Será que é amor? Se nós não entendermos como Deus vê o casamento e o que Ele determinou para o casamento, nós nunca vamos conseguir responder essas perguntas. É uma luta até que a morte o separe. E esse até que a morte o separe pode demorar muito. Então, meu irmão, se você tem dúvida a respeito do casar ou não, se você é solteiro, para você que já casou, ore. Não adianta arrepender mais não. Mas para você que não casou, sabe, pensa que o dia que você colocar a aliança no dedo, que você falar sim diante de Deus e da igreja, é até que a morte o separe. Deus não abre espaço. Mas o que é o casamento? Casamento, segundo o dicionário, é uma união solene entre duas pessoas de sexo diferente. É muito interessante que, se você olhar, essa expressão mudou um pouco nos últimos dias, com legitimação religiosa, civil e núpcias. A cerimônia desta união é chamada de casamento e também é uma figura de uma aliança. Muitos consideram o casamento como um acordo que ele pode ser quebrado. Você pode desistir, se de repente a situação não está mais favorável para você, tem alguma coisa que te desagrada, você pode desistir se a coisa não parecer boa para você. Mas a Bíblia fala do casamento como uma aliança. E quando a Bíblia fala em Malaquias capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quando a Bíblia fala de aliança, ela fala da nossa aliança com Deus, é algo que Deus não quebra. E a nossa aliança no nosso casamento é algo que nós não podemos quebrar. Não é uma ação abençoada por Deus. As duas decisões mais importantes na vida do ser humano são, primeiro, a sua salvação. Cristo como Salvador é algo que vai mudar o seu futuro, onde eu vou ficar a minha eternidade. Esta é a primeira decisão que o ser humano tem que tomar na sua vida, e ela é a mais importante. Nada é mais importante do que isso, pois ela determina a sua felicidade pelo resto da sua vida e na eternidade. O seu futuro eterno no céu ou no inferno depende desta primeira decisão. E a segunda decisão mais importante é com quem eu vou me casar, com quem eu pretendo passar o resto da minha vida. Pode acreditar, se você é um cristão,
a sua felicidade eterna aqui nesse mundo. Não estou falando de eternidade no céu, não. A sua felicidade aqui, até que a morte venha, ou até que Cristo chame a sua igreja. A sua felicidade ou o seu tormento até o dia da sua morte depende dessa segunda escolha. Todas as decisões da sua vida terão participação, ou devem ter, positivas ou negativas, daquele cônjuge que você escolheu. Moradia, carro, emprego, vida financeira, nascimento e criação de filhos e muitas outras coisas. Você não tem mais o direito de decidir sozinho. Você tem uma pessoa que compartilha isso com você. Primeiro, o seu compromisso com Deus. E segundo, o seu compromisso com a sua esposa. Provérbios capítulo 18, 22. Eu acho muito interessante esse versículo de Provérbios e eu coloquei ele aqui em diversas traduções. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Na NVI, esse versículo diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. A atualizada: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Na linguagem de hoje, quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu a bênção de Deus, o Senhor. É muito interessante que não fala de achar um marido, fala de achar uma esposa. Nos dias de hoje, os casamentos eles acabam com muita facilidade, por qualquer motivo, e muitas vezes as pessoas dizem assim: não deu certo porque não era vontade de Deus. Talvez você já ouviu. Mas o projeto de Deus, ele não muda e ele não altera. O casamento de Jó talvez tenha sido um dos mais belos exemplos, de relacionamento que sobrevive à crise. Eu falo que eu amo essa história. Eu já falei nessa história em alguns casamentos e eu amo essa história. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver um homem de fé, um homem decidido a obedecer a Deus. Quando você começa ali no capítulo 2, você vai ver Jó, um homem extremamente rico, e de repente os caldeus, os sabeus, começa a dar nos rebanhos ali, dividir os rebanhos, a roubar, e de repente a casa que eles tinham cai sobre os filhos e mata seus 10 filhos, e de repente aquele homem grande, com a fé tremenda, aquele homem extremamente rico fica pobre. E qual foi a reação dele? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ah, se nós tivéssemos essa fé. Mas a história de Jó não termina aí, Quando ele pensa que as coisas, as suas dificuldades tinham começado, a sua esposa chega para ele e fala assim: olha, amaldiçoa esse seu Deus e morra. Eu acho que aquela mulher já não estava aguentando mais tanto sofrimento. Qual foi a reação de Jó? Você fala como uma louca. Nós recebemos o bem do Senhor. Agora, o que nos custa aguentar esse mal? É muito interessante você pensar que logo após chegaram os amigos de Jó e eles trouxeram tanta acusação que eles chegaram a falar assim: você tem algum pecado escondido, tem alguma coisa errada com você. Eu quero falar tudo isso para nós chegarmos de novo no casamento. Quando você chega no capítulo 42, você vai ver que quando tudo parecia perdido, Deus se revelou a Jó. Está lá no versículo 2. Deus restaurou os bens de Jó. Deus devolveu de novo a saúde de Jó. E o mais importante, Deus restaurou o seu casamento. Aquela esposa sofrida, amargurada, aquela esposa que lá no princípio falou com ele assim: olha, amaldiçoa esse seu Deus e morra, descansa. Você descansa e eu também. Ela teve de novo uma história com ele. Eles tiveram mais 10 filhos. E o mais interessante agora,
Jó capítulo 42, versículo 13, agora as suas filhas são as mais lindas do Oriente. Quando você olha isso, Satanás ele tentou de uma maneira destruir Jó. Mas Jó, ele saiu daquela crise mais fortalecido, mais rico, mais perto de Deus e com certeza muito mais feliz. É a vida de um servo de Deus, é a vida de quem serve a Deus. Amós capítulo 3, versículo 3, o profeta diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Eu tenho certeza que nesses 40 anos de caminhada, eu tenho certeza que já surgiu algumas dificuldades, já surgiram alguns desacordos, já surgiram algumas vezes que o Josias discordou da Geralda, ou a Geralda discordou do Josias, mas o que os mantiveram junto foi o desejo de agradar a Deus, o desejo no coração de ter uma vida de fidelidade a Deus e um ao outro. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: melhor é serem dois do que um. E o sábio Salomão, ele continua escrevendo no versículo 10. Ele diz assim: olha, se um cair, o outro levanta. Sabe, irmãos, é muito interessante você pensar nisso, porque muitas vezes nos casamentos de hoje a gente tem visto aquele fogo amigo. Aquele que era para levantar é justamente o que Satanás às vezes usa para destruir. No versículo 11, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. No versículo 12, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Agora, quando chega no versículo 13, no versículo 12, na parte B, a palavra de Deus diz assim: e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É muito interessante você pensar nisso. Por que ele veio falando de 2, quando chegou nessa parte do versículo, ele falou de 3. Um casamento ideal não é um contrato entre 2, ele é uma aliança entre 3. Se Deus participa do seu casamento, se você convidou Deus para o seu casamento, pode ter certeza que passa o que passar, ele vai prevalecer. É a vontade de Deus, é desejo de Deus, é até que a morte nos separe. A proximidade com Deus é o que fortalece o casamento. Quando você tem o desejo de agradar a Deus, quando você busca uma vida na presença de Deus, quando você se aproxima de Deus, é como um triângulo. Deus em cima e os cônjuges na base. À medida que você caminha na direção de Deus, vocês aproximam um do outro. Eu gostaria de encerrar, pensando com vocês que este casamento, ele sobrevive por 40 anos, porque no coração dos dois existe um desejo de fazer a vontade de Deus e de viver uma vida que lhe agrada. Que Deus realmente abençoe a vida de vocês, que vocês continuem sendo uma bênção na vida desta igreja, que vocês continuem sendo um modelo, um exemplo para nós e para as filhas que Deus deu para vocês. Que Deus os abençoe. Queremos, mais uma vez, agradecer a todos que conectaram, mais uma vez, para estar ouvindo a palavra de Deus, família do Josias, amigos que estão conectados. Que Deus abençoe a cada um. Em especial pela vida do Josias, Queremos entregar a vida dele, a vida da Geralda diante do Senhor, que eles continuem testemunhando para o mundo que são os filhos do Senhor e que testemunhem também através do seu casamento. Nós queremos convidar o irmão Francisco, ele vai estar orando e vamos assim dar encerramento ao culto nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos concedeu, mais uma vez, ouvir a tua santa e bendita palavra.
e também, Senhor, esse testemunho, nosso irmão Josias e a nossa irmã Geralda, que completaram, pela permissão do Senhor, 40 anos de matrimônio. É uma alegria muito grande para os filhos, também para eles e também para nós como exemplos. E nós rogamos ao Senhor que esteja abençoando esse casal a cada dia. E o propósito que eles têm na vida de marido e mulher seja concretizado, Senhor, segundo a vontade do Senhor. Também pelos planos que ele tem na vida de divulgar a tua palavra juntos, que esteja abençoando, dando a eles sabedoria para assim, Senhor, seguir essa caminhada e que o Senhor seja honrado através desse casal. Em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos por encerrado o culto nesta noite. Uma boa noite a todos. Quero agradecer a todos por esta reunião e, acima de tudo, agradecer a Deus, né, por este 40 anos de união, né? Nós sabemos que é bênção de Deus e nós sabemos que sem Deus não somos capazes de vencer nenhum dia, mas com Deus nós somos capazes de vencer, como o Dionizinho disse aí, né? 80 anos de casado. Mas nosso muito obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm para conosco e que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Você que também quer casado, que Deus possa abençoar e você não complete só 40 anos de casado, mas quem sabe 80 também. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, irmão Geraldo. Parabéns, irmão Josias. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Parabéns. Parabéns, Parabéns. irmãos. Amém. Parabéns, Parabéns, meus Oi, irmãos. Deus abençoe vocês. Parabéns, pai. Obrigado. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Parabéns, Geralda. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, João. Você e Helene ter cantado. Obrigado, você. João e Você, Helene, né? Maria, Obrigado por tudo. os meninos do louvor. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Dionizinho, pela mensagem. Tá? Se não fosse a ajuda de vocês, talvez nós não estaríamos completando os 40 anos. Eu sei que a igreja não tem esquecido dos membros dela, não só de nós. Eu sei que a igreja tem orado por cada um. Eu sei que não é diferente comigo e com a Geralda, vocês têm orado por nós. Muito obrigado. Amém. Com Deus. Nós somos servos de Deus.